Olá, eu sou o Tiago Paulo, estou em Mafra e esta é uma emissão especial da Mafra TV em parceria com a 21 TV, onde estamos a entrevistar todos os candidatos à Câmara Municipal de Mafra. Hoje a minha convidada é Cátia Almeida. Olá, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Cátia Almeida, que é da CDU e vai concorrer a estas eleições a Presidente da Câmara Municipal. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar a nossa entrevista por falar dos problemas e depois vamos às soluções que a CDU tem para apresentar. Quais são os principais problemas que para a CDU são os mais importantes de resolver na vida dos mafrenses? Olha, para já, o tempo que temos nesta entrevista é bastante redutor para poder apontar as situações que a CDU identifica. A CDU caracteriza-se por ser uma força política bastante próxima do povo, bastante participada e transparente. Aqui, em concreto, no Concelho de Mafra, o meu receio, sinceramente, é que se comece a criar um fosso a nível de desigualdades sociais, porque essa ideia que têm de que Mafra é um concelho para as pessoas ricas não é bem verdade. Nós temos uma lista, por exemplo, de 400 pedidos de apoio para a habitação social, para a habitação municipal. Ou seja, há de facto pessoas com dificuldades económicas a precisar de casa ou de reabilitação das suas casas e, portanto, a CDU é nisso que aposta também, num programa que reabilite casas que estão bastante devolutas, famílias que estão em risco. Estamos a falar, por exemplo, de exemplos de violência doméstica ou famílias em risco que estão a pedir esse apoio nas casas e depois há que travar, colocar um teto nas rendas. Quem tem que suportar estes custos, esta inflação que nós estamos a viver, esta especulação, tem que ser os lucros que os bancos têm e a Câmara Municipal tem que pressionar o Portanto, acha que é competência da Câmara pressionar o Governo para colocar um teto nessas rendas? Sim. Até porque eu concordo que todos os assuntos são assuntos dos órgãos autárquicos, quer das juntas de freguesia, quer das câmaras municipais, são as vozes mais próximas do povo e por essa razão, mesmo quando são assuntos que na verdade dizem respeito à competência do Poder Central, a Câmara não pode descartar-se da sua responsabilidade e, portanto, tem sempre que pressionar o Governo Central. E a questão da habitação, no caso da CDU, em relação à Mafra, é algo que nos preocupa bastante. Consideram ser o principal desafio neste momento? Nem sei se posso dizer o principal, mas é uma grande preocupação da CDU, com certeza. Quais são as principais soluções? É só colocar o teto nessas rendas? É atrair mais pessoas para o Concelho de Mafra? Bom, atrair mais pessoas, aqui também não nos facilitava muito. Atrair, sim. Para já ordenar a construção, haver um reordenamento da construção das habitações e depois incentivar às rendas, ao aluguer das habitações, mas claro, haver um incentivo, haver um apoio nessas rendas de acordo com os critérios, de acordo com as necessidades que as famílias tenham. E depois, não esquecer que não são só os grandes centros urbanos, não é só a Venda do Pinheiro, a Malveira, a Mafra, a Ericeira, que também está a crescer. A Ericeira, por exemplo, podíamos resolver acabando com as licenças, não acabando totalmente, porque o alojamento local faz falta, mas haver uma monitorização, um controle na atribuição das licenças. Só a freguesia da Ericeira tem mais de 1000 alojamentos locais. Portanto, considera que é excessivo para o local? E não esquecer, obviamente, todas as outras freguesias que às vezes ficam um pouco esquecidas, as freguesias mais rurais. Agora, para que isso funcione, também há algo muito importante, é que essas freguesias mais deslocadas têm que ter uma cobertura muito mais eficaz, muito mais regular, com melhor qualidade a nível de transportes públicos. Outro dos problemas que nos têm chegado é precisamente as creches, também tem que ver com a habitação, porque quanto mais pessoas estiverem no Concelho, se tiverem mais filhos, mais esses filhos necessitarão de creches. Quais são as principais propostas da CDU para tentar alargar esta rede de creches? Olha, eu relembro que a CDU foi a única força política que propôs e que defende uma rede pública de creches. E o que eu sinto é que, por exemplo, aqui na Assembleia Municipal, a CDU esteve muitas vezes sozinha na discussão dos problemas que realmente interessam aos mafrenses. Que é, neste caso, as creches. Esse é um dos exemplos, mas temos outros. Indo à parte e à área da saúde, Mafra tem aqui uma unidade de saúde, que é bem perto do local onde estamos a gravar. Estamos aqui ao pé do edifício municipal. Considera ser suficiente para toda esta população? Acha que os mafrenses, neste momento, têm bons cuidados de saúde? Ou acha que isso não é competência da Câmara e é sim do Governo Central? Sim, é mais um dos assuntos que é, obviamente, a colocar aqui médicos de família, obviamente que é uma competência do Governo Central, que eu continuo a dizer, continua a ser a obrigação da Câmara fazer essa pressão. E a Câmara pode também criar incentivos para a fixação dos profissionais de saúde, não só médicos, mas enfermeiros e outros profissionais de saúde. Temos, de facto,
a instituição em si, o edifício está edificado. Agora, os mafrenses precisam é de ser atendidos. Os mafrenses precisam de médico que os atenda. E isso continua a faltar. Nós sabemos que é transversal. Mas depois nós também temos outra situação, que é o caso do Hospital do Oeste, que continuamos aqui a debater em que concelho é que ele tem que ser construído, é que ele deve ser construído. Obviamente que cada concelho continua a puxar para si, que deve ser no seu próprio concelho. O que é que isso nos traz? Traz com que essa discussão que continua a durar acaba por atrasar. Nós neste momento já podíamos ter, se calhar, o hospital a avançar, pelo menos na construção, e neste momento nem os mafrenses beneficiam desse hospital, nem nenhum dos outros concelhos. Nós temos é que pensar que há uma comissão técnica que foi criada e que sabe, tem os pareceres corretos, tem os técnicos corretos para decidir, e decidiu que era no Bom Barral. E vamos avançar. Neste momento não temos em lado nenhum, portanto ninguém beneficiou até agora Portanto, um dos principais objetivos da CDU é tentar incentivar a criação deste hospital. Não é um objetivo, é algo que nós já temos estado a fazer. Já tem estado a fazer. Temos estado a fazer. A CDU tem constantemente, aliás, os vários concelhos aqui do Oeste, onde se inclui o Sobral de Montagraça, que é um município CDU, portanto o Presidente da Câmara esteve presente, mas representantes dos outros concelhos também estiveram em várias iniciativas à porta do Ministério da Saúde para pressionar não só a construção do Hospital do Oeste, como a colocação de médicos de família em maior número. Sabemos que é um problema transversal. É um problema também nacional. Sim. Portanto, era pressionar então para a construção desse novo hospital. Falando aqui em termos de mobilidade e transportes, já que falamos de habitação e saúde, algo que preocupa também as pessoas é a mobilidade aqui no concelho. Cada vez as estradas têm estado mais congestionadas, mais trânsito, o problema também do estacionamento. Quais são as propostas da CDU para este problema? Pronto, para já que havendo a construção da habitação nas outras freguesias também acaba por levar algumas pessoas para fora dos grandes centros. Óbvio que eu já falei no reforço dos transportes públicos, também pressionar a empresa que trata dessa situação, a rodoviária. Não posso deixar de falar que é uma bandeira nossa da qual muito me congratulo, do passe intermodal. Só essa conquista fez com que mais gente passasse a usufruir de transporte público, e é por aí que nós temos que insistir. O transporte público, retirar os carros de dentro dos centros urbanos. Nós vemos aquele troço Venda do Pinheiro Malveira ou Mafra Este, Mafra Oeste, que está constantemente congestionada, e agora também já temos na Ericeira. Não esquecer a construção de parques de estacionamento para que os municípios possam deixar as suas viaturas e depois seguir em transporte público. Agora, o transporte público tem que cobrir todo o município, como eu já disse, até as freguesias mais afastadas, mais isoladas. Os mafrenses são todos iguais, todos contam para a CDU e, portanto, merecem o mesmo tratamento. E depois, não descurar a construção das paragens dos autocarros, com qualidade, para que as pessoas possam esperar e ter horários que sejam acessíveis. Tem a questão do estacionamento. As pessoas estacionarem aqui, concorda com o estacionamento aqui dentro dos centros urbanos? Bom, há de ser à partida perto de onde as pessoas moram, em maior número, precisamente para não ter que os deslocar, para pegar no carro o mínimo possível. Portanto, dar a primazia então aos transportes públicos. Sim, e a primazia também aos residentes de Mafra. Aos residentes de Mafra. Então, falando aqui um pouco de cultura, e estamos ao pé do monumento onde escolheu para esta entrevista, que é o monumento do 25 de Abril, dos presos políticos, já lá vamos, estamos mesmo quase a chegar. Mafra tem muitas associações, tem muitos clubes, e tem muitas atividades ligadas a esta cultura aqui desta região. O que é que propõe a CDU para tentar dinamizar estas atividades e para estar próximo destas associações? Sim, para já, o Concelho de Mafra é riquíssimo em termos culturais e acho que nem precisamos de mencionar que é do conhecimento nacional. Ali o nosso Palácio Nacional, o Jardim do Cerco, a Tapada de Mafra, não é só uma riqueza cultural como também paisagística e natural. Mas depois, em relação às associações, aquilo que me preocupa um bocadinho é os apoios que são dados com base em que critérios, em que protocolos, que parcerias é que existem. Às vezes fico um bocadinho na dúvida quais é que são os critérios da atribuição desses protocolos. São as associações que têm que ir pedir, a Câmara está disponível para promover e para apoiar com incentivos a essas associações. E depois há equipamentos edificados mais uma vez,
para a cultura. Agora, o que eu gostaria era que a cultura em Mafra fosse acessível para toda a gente, que não fosse só um grupo mais restrito que tivesse acesso a ela, que fosse uma cultura de qualidade, que fosse alargado, que toda a gente tivesse acesso e não esquecer que não é só quem está a usufruir da cultura, mas Mafra tem muita gente que também quer partilhar a sua cultura, que quer dar a sua cultura. E também precisa... Portanto, a CDU propõe então aproximar estas pessoas da cultura, exatamente, que é cada vez um tema mais falado e que as pessoas têm descurado um pouco. Sim, e também temos características muito próprias do nosso concelho, que devem ser protegidos. A Ericeira, por exemplo, devemos proteger a pesca, devemos proteger o pão de Mafra, a tradição do pão de Mafra, devemos também proteger o barro da zona do Sobreiro, portanto, motivos e razões para proteger a cultura e promovê-la em Mafra não faltam. Em relação ao turismo, a Ericeira, muitas mensagens nos têm chegado a dizer que o turismo tem sido excessivo. Sim. Ali alguns moradores preocupados com esta situação. O que é que propõe a CDU para tentar regularizar aqui esta situação do turismo? Bom, a Ericeira, obviamente, é um ex-libris que nós não podemos negar que existe, com as praias belíssimas, com a reserva natural do surf, e há de ser sempre atrativo e continuará a ser. Óbvio que tem que haver um controle, uma monitorização. Eu falei há pouco, por exemplo, do alojamento local. Temos que regularizar, controlar um bocadinho mais, não dar mais licenças para o alojamento local, não tornar este turismo em massa, descontrolado, mas pronto, basicamente é por aí, e também apoiar o comércio dessa zona, porque é óbvio que nós não queremos deixar de ter turismo na Ericeira. É um encaixe financeiro muito grande que traz... É um motor económico. É um motor económico, claro. Muito bem, estamos aqui perto do local que escolheu, como tínhamos falado há pouco, também tem aqui um cravo na mão. Cá está então aqui o local, vamos aproximar-nos aqui um pouco mais o local. Porquê que escolheu aqui este local para a nossa entrevista? Bom, até se me ficaria mal se não escolhesse este local em Mafra. Este local tem sensivelmente um ano, foi inaugurado nos 50 anos do 25 de Abril, que para mim é uma data importantíssima. A mim, pessoalmente, enquanto militante do Partido Comunista, é importantíssima, é a data, para mim, mais importante da história nacional, uma época em que nós voltamos a conquistar a liberdade, a democracia e acabámos com o fascismo. E localmente e a nível autárquico, não esquecer que se não fosse o 25 de Abril, neste momento eu não poderia estar aqui, não poderia sequer votar, quanto mais ser candidata. Não poderíamos estar aqui a ter esta conversa? Não poderíamos estar aqui a ter esta conversa, eu não podia ser candidata, não podia votar. Este monumento ao 25 de Abril homenageia sobretudo os preços políticos, que muitos deles pagaram com a vida para que hoje pudéssemos ter liberdade, mas já como candidata à Câmara, não esquecer que foi o 25 de Abril que trouxe o poder local, as primeiras eleições autárquicas, e foi por isso que eu escolhi este local. Se for eleita, quer reforçar essa proximidade da população e este marco tão importante que foi a conquista da democracia. E eu considero que a CDU é a candidatura totalmente de esquerda e mais à esquerda, que vai defender os valores da democracia, e é por isso também que nós propomos, por exemplo, a criação de um gabinete municipal para a integração dos imigrantes, com várias iniciativas e promoções de antirracismo, pela defesa das mulheres, que parece que ultimamente estão outra vez a sofrer de algum preconceito. Muito bem. Falando aqui de outra área, que é uma pergunta que temos feito a todos os candidatos que temos entrevistado, à presidência da Câmara Municipal de Mafra, que é quais são as propostas que o PCP tem, que a CDU, que também o PCP faz parte, é uma coligação, que a CDU defende para apoiar a comunicação social local? Olha, para já deixe-me dar os parabéns, que pela segunda vez estou a ser entrevistada pela Mafra TV nas eleições autárquicas, já o fui há 4 anos, este cuidado que vocês têm em entrevistar todos os candidatos. Sei que não é só em Mafra, que são os concelhos vizinhos também. E por isso dizer que é também um motor importantíssimo para a promoção, tenho visto o vosso trabalho, para a promoção do concelho nacionalmente e, portanto, para continuar a promover o vosso trabalho, a cedência de instalações para que possam fazer o vosso trabalho e depois algumas parcerias convosco, eventualmente algumas bolsas também para que
pudessem continuar a colaborar e a ter até jovens que estão a sair do secundário ou do ensino superior e que sejam mafrenses para poderem vir para aqui trabalhar também por vocês. Muito obrigado e agradeço também em nome desta equipa. Antes de terminarmos, quero fazer a pergunta chamada já é a pergunta da praxe, que é: se hoje fosse o dia das eleições e se a CDU conseguisse vencer aqui em Mafra, qual era a primeira medida ou as primeiras medidas que adotaria? Sinceramente, a primeira medida que eu faria era ter um gabinete aberto para ouvir os munícipes, que isto é ponto assente, que nós queremos uma política de proximidade, mas se calhar destas propostas que eu acabei de dizer, provavelmente começaria pela habitação. Portanto, seria então o primeiro ponto. Apesar de ser muito difícil, porque eu considero que a saúde também é um ponto essencial para se viver melhor, para se viver com qualidade. Já tinha aqui material para começar? Sim, nós temos tanto material para começar que o difícil é escolher por onde começar. Muito obrigado, Cátia Almeida. Tiago, muito obrigada. Mais uma vez, obrigado. Agradeço-lhe em nome da Mafra TV e por ter aceitado o convite. A nossa entrevista fica por aqui. Agradeço à Biancos por me ter vestido para esta entrevista. Quanto a si, acompanhe as restantes entrevistas a todos os candidatos à Câmara Municipal de Mafra. Obrigado e até à próxima.